Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo já com a raquete na mão, short, saia e viseira, ela, Camila Hirsch. Oi, Bruna, achei que você já fosse apresentar o convidado aqui. Na hora que você falou só o short saia, que eu falei, não deve ser, mas tudo bem. Nosso convidado é super especial. Hoje o programa vai falar sobre tênis, um esporte que ganhou ainda mais fôlego depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que entrou com tudo na vida de um dos maiores jogadores de futebol aqui do Brasil, que hoje a gente tem a honra de receber no Band News em Forma, Denilson Show. Seja muito bem-vindo, Denilson. Tudo bem, Bruna? Prazer, Camila, prazer estar participando. Espero que eu agregue alguma coisa nessa nova modalidade na minha vida esportiva. Também, se a gente desagrega, né, Denilson, também serve para alguma coisa, né? Eu tô bem empolgado, pra falar a verdade. Pois é, Denilson, você aqui na coluna da tarde, na programação da Band News FM, sempre fala sobre futebol, mas também sempre fala sobre tênis. Sim. Tá fazendo aulas aí há mais de um ano e tá super animado, né? Eu tô animadaço, assim. A gente tava conversando agora aqui em off, um abraço a todos os ouvintes. A gente tava conversando em off aqui e eu tô super empolgado. Eu comecei a fazer tênis por causa dos meus filhos. Quando flexibilizou ali a pandemia e aí o tênis no condomínio onde eu moro foi a primeira modalidade que liberou ali. Aí eu, enfim, aquela rotina que a gente tinha antes de pandemia, a gente praticamente não via meus filhos. De repente passei a estar com meus filhos o tempo inteiro dentro de casa, abre aspas, comecei a dar razão para minha mulher, né, em algumas situações, fecha aspas. E aí apareceu a possibilidade de fazer aula de tênis para as crianças, levei as crianças, aí na segunda semana o professor me perguntou se eu já tinha feito aula de tênis, eu falei que não. Você quer fazer? Eu falei, quero. Aí fiz 1, 2 aulas, 3 aulas, o professor me iludiu, falou, caramba, leva jeito, cara, que bacana, nunca pegou na raquete? Não, Daniel, pô, leva jeito, e eu fui empolgando. E completou agora praticamente 1 ano dessa minha aventura no tênis e estou extremamente contente, feliz com a modalidade. Quantos anos você está e seus filhos estão, Denilson? Eu tô com 44, eu tenho uma menina, a Maria Eduarda, a minha princesa, que vai completar 12, e o David, 6. Curte futebol, tá naquela fasezinha de transição de brincar de carro e videogame, não sei o que, papai joga bola. Então ele não tá ainda meio que focado. Mas independentemente do que ele escolher a fazer, assim como a minha filha também, eu vou estar ali ao lado apoiando e incentivando com certeza. E hoje você faz aula de tênis quantas vezes por semana? Todo dia, 24 horas, mentira. Cara, Bruna, eu faço assim, terça-feira eu faço aula com o professor, aí na quarta eu faço aula aqui em São Paulo, na terça lá em Alphaville, aí dia de quarta eu faço aqui em São Paulo, e aí na quinta eu faço de novo lá no condomínio, e aí na sexta eu faço no condomínio, e às vezes no sábado e domingo, quando alguém me liga, me chama pra jogar, eu vou, ou eu mesmo ligo pra alguém pra jogar, e tô jogando praticamente aí a semana toda, assim, entre 2 horas, 2 horas e meia jogo. E sua filha tá jogando? Ela tá fazendo aula também ainda? A minha filha, ela vai voltar porque ela machucou o metatarso do pé direito, e aí ela teve que ficar fora, então ela tá nessa fase de fisioterapia, ganhar um pouquinho mais de fortalecimento e tal. Então provavelmente a partir de janeiro, a hora que eu voltar das férias, ela volta a fazer a aula dela de tênis. Dá pra brincar com ela um pouquinho? Não, com a minha mulher já dá. Que eu esqueci de falar da Luciele. A Luciele também começou a fazer aula de tênis. Ela tem um problema na visão do olho direito, então impede um pouco ela de ter os movimentos mais completos. Então, por exemplo, a visão periférica, ela às vezes perde um pouquinho, mas ela evoluiu tanto que ela não tocava na bola. Tipo, o professor jogava a bola pra ela não conseguia devolver. Agora ela já consegue bater bola. Então, por exemplo, às vezes sábado de manhã que não tem ninguém para jogar, eu falo pra ela, vamos lá bater uma bolinha de tênis, mozão? E aí, brincando, a gente consegue bater, sei lá, 12, 13, 15 vezes assim uma bola pro outro. Óbvio que eu não bato com aquela intensidade que eu bato quando eu tô com o professor ou com qualquer outro cara que joga com um nível maior do que o meu, que é algo que eu venho fazendo. Jogar com quem joga melhor do que eu.
Porque aí eu começo a me desafiar e tento chegar o mais próximo do cara que tá jogando comigo, assim, sabe? Como é que foi quando você começou de aprender as técnicas? Sim. Cara, Bruna, foi difícil. Foi difícil porque não tem nada a ver, assim, com... A única coisa que eu acho que tem a ver com futebol é justamente a coordenação. O tênis você precisa ter muita coordenação, pra você chegar o mais inteiro possível na bola, assim, e aí automaticamente você consegue executar o movimento certo pra fazer a bola chegar do outro lado e dificultar essa devolução, assim. Então, assim, o tênis tem muita coisinha, muitos detalhezinhos que eu tenho, obviamente, aprendido e tentando me adaptar a esse tipo de situação. O futebol já é diferente, porque o futebol, como você não depende só de você, tem muitas outras pessoas em volta que pode decidir uma situação. Futebol você pode estar mal num dia, mas você olha pro lado e o cara tá voando, e o cara vai lá e faz o gol, e aí você ganha, todo mundo venceu e é lindo. O tênis é você, né, cara? O tênis é você. Se você tiver mal no tênis, você ferrou, cara. Às vezes você perde o jogo. Um outro detalhe que eu tenho percebido no tênis, e eu tenho sofrido com isso, é ficar remoendo o ponto que eu achei que eu conseguiria fazer, uma bola teoricamente fácil, aí eu errei e falei, caramba, sei lá, 40-15 pro cara, sabe assim? E eu falo, puxa vida, e agora? E aí eu fico remoendo aquela bola que eu errei e quando eu percebo, já perdi o jogo. São dois pontos que a gente fala muito, né? Os professores e, obviamente, treinadores e atletas que sabem. Isso que você falou da coordenação, além da bolinha e da movimentação muito rápida que o tênis tem, né? E curta e rápida, tem a raquete. Então não é nem só você ir a bola. Então isso faz uma diferença para você jogar, você precisa dela. Então dessa relação que você já tem com a raquete, mais a bola envolvida. Então é realmente extremamente coordenativo. É complicadíssimo, para falar a verdade. Você tem que gostar muito. Primeiro você tem que amar esporte. Eu acho que a base de alguém que gosta de praticar esporte, seja ele qual for, você precisa amar. E eu encontrei no tênis, nesse 1 ano que eu tenho falado aqui, a adrenalina que eu só tinha com o futebol, obviamente guardadas as proporções, ali era a minha profissão, eu ganhava, era o meu pão de cada dia ali, então era uma outra situação, e aí eu encontrei essa adrenalina. Quando eu falo adrenalina, não só o fato de eu treinar e me sentir exausto, cansado, mas o desejo de ganhar do adversário, assim. Então eu não tinha, depois que eu parei de jogar, tem 12 anos que eu parei de jogar profissionalmente, eu não tinha encontrado isso, sei lá, na academia, levantando peso, correndo na esteira, essas coisas, não. E o tênis me deu isso, falar, caramba, eu vou jogar com um cara, eu preciso ganhar desse cara. Ou eu preciso vender caro pra esse cara, assim. Então esse negócio tem mexido comigo pra caramba, o tênis. Por isso que eu acho que eu tô tão empolgado com o tênis. É isso. E a segunda coisa é a cabeça, que é o que você falou, que a gente fala muito assistindo qualquer jogo. A gente fala, gente, tênis tem que ter muita cabeça, porque é isso. De repente, você conseguir pegar uma bola dificílima ou dar uma rebatida que você não espera, te põe lá em cima. E ao mesmo tempo, você cometer alguma grande besteira e falar, ixi, que não acredito. Às vezes não dá tempo de você se recuperar dentro da quadra. E é você, o que você falou, não dá tempo. Você tem que ter essa chavinha, né? Acho que às vezes até meio nata já da pessoa, né, Denilson? E que também é desenvolvida, porque você foi jogar tênis com 42 anos de idade, né? Não tenha dúvida que o emocional do tênis é impressionante, assim. A qualidade, o equilíbrio que você tem que ter no emocional conta demais. Eu volto a falar, e mais uma vez sendo repetitivo, guardadas as proporções, eu tô num nível de tênis... Quando, assim, os professores, enfim, o Sareta, que é nosso companheiro aqui do Grupo Bandeirantes, falou, cara, você melhorou bastante, você tem só 1 ano, o tênis, às vezes tem cara que joga aí 10 anos e não tem o nível de tênis que você tem com 1 ano. Óbvio que aí ajuda, que a gente tinha falado antes do fato de eu ter sido atleta, o fato da coordenação, né, do psicológico, de você querer e tudo mais, então isso ajuda bastante. Mas é só 1 ano, assim. Então você tá conseguindo jogar, você tá conseguindo sacar. Então, tipo assim, você tá bem. Mas a cabeça não importa, que você quer fazer e dane-se, né? Eu quero, cara, chegar eu vou falar esteticamente, tá? Eu quero chegar o mais perto possível da estética, que eu acho lindo os movimentos do tênis. Então eu tenho, por exemplo, uma limitação no meu joelho direito. Tem bola que você tem que flexionar muito bem a perna ou as pernas para você chegar e conseguir fazer o movimento certo. E aí eu não consigo por causa da limitação que eu tenho da minha artrose no meu joelho direito. E aí eu vou tentando compensar na mão. E aí às vezes eu consigo compensar na mão, às vezes eu não consigo compensar na mão. Mas eu acho que num geral, assim, esteticamente, eu acho que eu tô bem, assim. Não tô, obviamente, longe desses profissionais e nem quero chegar perto dos profissionais. Mas tô conseguindo me divertir, pelo menos. Mas no condomínio você tá bem ali. Sou o rei, no condomínio sou o rei.
Lá eu sou rei da quadra. Mentira. Mas tô bem lá, com a turma que eu jogo, eu tô bem, assim, consigo jogar legal. Oi, Informers! A gente está conversando hoje com o Denilson Show, comentarista aqui da Band News FM, da TV Band, que está todo empolgado com as aulas de tênis que tem feito. Tava fuçando você nas redes sociais, Denilson, você... 6 milhões de pessoas só. Mas 6 milhões de pessoas te acompanhando ali, suas aulas. Você teve uma oportunidade muito bacana de conhecer o treinador da Serena Williams, né? Sim, o Mouratoglou. Foi algo que a internet também proporcionou pra mim, naquela ocasião pro Thiaguinho, também o cantor Thiaguinho, que também tá fazendo tênis já há algum tempo, começou também na pandemia, da mesma forma que eu, e foi através das redes sociais, porque no início do tênis, quando eu comecei a fazer aula, eu comecei a empolgar tanto que eu começava a marcar todo mundo. Eu marcava o Djoko, aí uma vez o Djoko respondeu, e aí eu falei, caramba, o Djoko respondeu, meu Deus do céu. Aí vou fazer agora. O Djoko respondeu, aí marcava o Sareta, eu cansei de marcar o Sareta, a Teliana, eu marcava todo mundo que jogava tênis, o Fino, né, o Meligene, eu marcava todo mundo nos meus stories, assim, aí... Um dos foi ele, eu marquei ele uma vez, já num passado já até distante e tal, aí ele respondeu em inglês, aí eu não dominava muito o inglês, fui pro tradutor, troquei umas ideias com ele no tradutor, aí o negócio começou a tomar uma proporção, aí o Thiaguinho falou, mano, o Mouratoglou respondeu meu stories. Pô, que legal, aí começamos a ficar empolgado, porque, poxa, é um cara que tem uma história linda, né, com tênis, enfim, a Serena Williams, ele tem uma academia na França lá, gigante, que ele convidou para ir para lá, e eu vou, assim que tiver uma oportunidade de agenda, eu vou participar e aprender, porque, cara, foi muito legal, mas foi muito legal mesmo ter essa experiência com ele. E aí um detalhe que eu acho bacana, a simplicidade dele, né, ele veio para um evento no Brasil, para uma empresa que contratou ele, e ele conseguiu achar um espaço de 2 horas entre o trabalho que ele veio fazer no Brasil para justamente ir lá na quadra, dar uma clínica para mim e dar uma clínica pro Thiaguinho, assim, sabe? Numa simplicidade, já chegou batendo bola, ele não chegou, tipo, conversando e tentando explicar. Primeiro ele bateu bola comigo, com a Thiaguinho, sei lá, uns 20 minutos, uma meia hora, aí depois que ele começou a pontuar. Ó, teu movimento precisa melhorar assim, teu movimento precisa assado, ó, aqui você já tá batendo bem, é só dar. Óbvio. Óbvio que ele não passou, imagino, todas as dicas que ele passou pra Serena Williams, por exemplo. Eu não ia nem entender a dica, mas tá nem entender. Mas ele deu uma dica, por exemplo, assim, eu já tinha ouvido falar isso, mas não com tanta clareza dele. Eu sou canhoto, né? Então eu sou o Nadal, tá? Mentira, tô zoando. Eu sou canhoto como o Nadal. Então as pessoas, nesse 1 ano de tênis que eu tô fazendo, eles falam que o canhoto tem uma vantagem, que é jogar a bola sempre no backhand do destro. Que é um golpe teoricamente mais complicado para você devolver. Então muita gente se defende bem no backhand e ataca muito no forehand. Então, como eu sou canhoto e eu jogo sempre na bola cruzada, teoricamente eu tenho que jogar essa bola cruzada pro destro devolver no backhand, e quando ele conseguir devolver, normalmente ele devolve uma bola mais alta, uma bola sem peso, e aí é a hora que eu tenho que atacar. Então esses detalhezinhos eu ouvi dele, né? Eu falei, poxa, eu vou começar a fazer isso. Então hoje eu faço uns treinamentos assim, meio de quadra pro meu lado esquerdo e tentar bater ela cruzada no backhand do destro. Então eu tô tentando fazer, ou colocar em prática, para ser mais exato, o que eu ouvi do Mouratoglou. O Band News Informa tá no ar. Hoje a gente tem o prazer de receber Denilson Show, que começou a fazer aulas de tênis há pouco mais de 1 ano. Tá encantado com esse esporte, com os olhos brilhando ali para aprender cada vez mais. E Denilson, você falava sobre a sua lesão no joelho. Isso tem te impedido de alguma maneira a lidar com o esporte, com o tênis? Tem, Bruna. Eu fiquei muito tempo pós-carreira. Eu parei de jogar em alto nível, quando eu me senti ainda competitivo, em 2008 com o Palmeiras. Foi o último time grande que eu joguei, aí eu me senti ainda atleta e acordava e queria ir treinar e tal. A partir do Palmeiras ali para 2009, quando eu fui para Itumbiara, em Goiânia, depois eu fui para Grécia, comecei a rodar e eu já tinha perdido o prazer de jogar. Óbvio que o primeiro motivo foi a dor que eu sentia. Então a dor começou a falar mais alto do que o prazer, né? Então eu começava a acordar e... Como é que eu vou treinar hoje, né? Será que eu vou conseguir fazer o treinamento completo? Será que eu vou ter que fazer um treino específico e tal? Então, esse negócio começou a mexer com a minha cabeça. Aí, em 2010, eu decidi parar. O meu jeito de jogar antes era de muito dribles, então eu jogava muito agachado, né? Muito flexionado, que eu driblava demais, mudava muito de direção.
E pra lesão que eu tenho, que é de desgaste, naquela época era desgaste de cartilagem, todos esses giros com carga em cima do meu joelho direito foi acelerando ainda mais. Então hoje eu não tenho a flexibilidade, por exemplo, do meu joelho direito, como eu consigo fazer com o meu lado esquerdo. Então, assim, o pouquinho que eu tenho de flexibilidade é justamente por causa do tênis, porque eu pratico esporte, porque eu tento manter meu peso, menos carga no joelho, menos dor. Então, esse processo eu fui aprendendo depois de algum tempo, assim. Eu fiquei muito... Quando eu parei de jogar pra não perder o meu raciocínio, eu fiquei, eu acho que uns 2 anos e meio sem, tipo, querer saber de esporte, tipo, queria saber de academia, eu não queria saber de comer salada, eu queria comer tudo, eu queria fazer tudo que eu não tinha feito, eu queria fazer. Então, tipo, sei lá, de 72 quilos que eu tinha, eu fui pra 86, assim. Então eu fiquei um obeso, fiquei um gordo, né? Um ex-jogador, um atleta gordo que abriu mão da atividade física e comecei a comer tudo. Aí comecei a trabalhar na TV e falei, poxa, eu tô começando eu tô trabalhando com a minha imagem, né, cara? Pô, tô feio no ar e tal. Aí eu comecei a voltar a treinar, mas bem devagar. Eu lembro que eu comecei fazendo elíptico, né? Na época a gente falava transport, que é aquela corridinha que você faz num aparelho só paradinho e tal, sem carga no joelho, né? E tudo mais. Comecei com isso e aí fui aumentando a carga desse aparelho. E aí comecei a perceber que eu comecei a emagrecer. Aí eu fui pra esteira. E aí na esteira foi batata, assim. Na esteira eu dava vida na esteira e meu joelho não doía tanto. Eu conseguia suportar ali 40, 45 minutos numa intensidade alta. E aí automaticamente fui emagrecendo, fui me vendo como atleta mais uma vez, e aí não parei mais, aí continuei fazendo. Aí nessa última agora, eu continuo fazendo meus treinos de fortalecimento na academia, continuo fazendo minha esteira, só que eu não faço mais, tipo, sei lá, 40, 45 minutos correndo direto. Eu fico fazendo um hitzinho ali, que é um intervaladozinho na esteira, e vou pro tênis, aí no tênis eu dou a vida. No tênis eu jogo pra caramba. Volto a falar. Tem uma limitação, quem conhece de artrose sabe do que eu tô falando. É uma dor 24 horas. Às vezes essa dor aumenta por causa do exercício que eu faço e às vezes ela tá ali. E eu já me adaptei a essa dor. Eu só tomo, por exemplo, anti-inflamatório, alguma coisa, quando eu passo muito da linha no tênis ou quando eu passo da linha na academia. Então é um sofrimento que as pessoas, enfim, não tem nada a ver, mas é um sofrimento que, na verdade, a sequela que a minha carreira como atleta deixou pra mim. Então você aprendeu a lidar com essa dor, aceitar com essa dor, mas isso também não te limita de fazer as atividades. Não, eu não deixei essa dor tomar conta como eu tinha deixado lá naquele início ali, pós a finalização ali da minha carreira, que eu deixei tomar conta bem, assim, porque a desculpa era, minha esposa falava assim, por exemplo, pô, mozão, vai treinar, meu, vai na academia. Pô, tô com uma dor no joelho, meu. Então eu comecei a jogar a desculpa na dor do meu joelho. Denilson, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você faz, fora da quadra, na hora que você tá jogando, você faz um preparo físico específico pro tênis hoje? Ou não? Você faz, por exemplo, treino de reflexo com bolinha, de movimentação, de agilidade? Não, por enquanto você tá só na quadra. Por enquanto eu tô só na quadra. E olha que depois que eu comecei a praticar tênis, e aí as redes sociais estão aí pra gente pra ensinar e mostrar, e aí eu não tô fazendo. Eu acho muito interessante fazer, por exemplo, o movimento das pernas, que no tênis ele é fundamental, os movimentos das pernas, e isso eu preciso melhorar muito. Mas eu acho que é muito devido também a essa lesão que a gente falou há minutos atrás, dessa movimentação de perna, mas é fundamental. Assim, todos os professores, todas as aulas que eu faço, todo mundo que me vê jogando, todos os posts que eu faço jogando, tem tipo de 10, tem 7 falando, mano, mexe mais as pernas. Movimentação de Mano, mexe mais as pernas. Mano, seu forehand tá, pô, legal, esteticamente tá bonito. Mexe as pernas. Então eu tô com essa dificuldade de ter que movimentar mais as minhas pernas. Precisa treinar fora, direcionado, específico pra... Eu acho que é isso que eu preciso fazer, o que ela me perguntou, de fazer esse treinamento na academia ou em qualquer outro lugar de agilidade, que tem aquelas escadinhas que você coloca no chão, né? Tem muitos exercícios pra agilidade. De movimentação de lateralidade, muitos. Isso eu preciso fazer pra melhorar esse movimento das minhas pernas na hora que eu estiver jogando. Porque se você quer performance dentro do tênis, óbvio que dentro do teu limite, da tua capacidade. Isso é fundamental, né? Isso. Esses caras passam muito mais tempo ali fora preparando pra melhorar, pra conseguir chegar, pra conseguir ter essa movimentação, pra ter essa destreza toda, essa mobilidade de tornozelo que o tenista tem, que é uma loucura. É terrível, assim. Não sei se eu vou conseguir fazer. Ele tá treinando pouco, ele trabalha pouco também, né? Porque como eu tô tendo um resultado dentro do nível que eu tô jogando tênis, eu tô deixando isso meio que pra segundo plano, assim. Claro. Sei lá, se de repente eu começar... Estagnar. Não, ou entrar, tipo assim, por exemplo, lá onde eu moro tem um campeonato que acontece por condomínios.
E eu não joguei ainda porque eu tô meio com vergonha, assim, tipo, de jogar e passar vergonha, entendeu? E nego jogar e falar, cara, põe outro nome, será que se pôr outro nome na inscrição? Eu fico assim, o cara vai dar a vida, né, meu? Vai querer ganhar do Denilson, claro. Pô. E vai espalhar pra todo mundo, ganhei do Denilson. Então, enquanto eu não achar que eu tô com esse sentimento de competição mesmo, a vera, pra entrar num campeonato, pra entrar em um torneio, e eu não vou entrar, entendeu? Ô, Denilson, então antes de fazer esse preparo que eu te falei específico, você contrata um coach pra eu vou jogar esse campeonato lá do torneio lá da minha região lá. A região se prepara que Denilson vai chegar berrando. Vou, e não vou fazer feio não, eles vão ter que suar. Eu quero ver. Agora deixa eu te fazer outra pergunta, Denilson. O que o esporte te trouxe pra vida? O que ficou? Né? Não só das coisas que você conquistou de título. Cara, acima de tudo, essa é uma pergunta até fácil de responder, porque o futebol me deu tudo, né? E me ensinou a ter disciplina, a me superar, a não, tipo, baixar a cabeça por causa de uma derrota. Então, quando eu tenho algum problema na minha vida pessoal, eu não me deixo abater por causa desse problema, que eu sei que vai ser um problema passageiro. Óbvio que hoje, com 44 anos, você tem um discernimento muito diferente quando eu tinha 30, quando eu tinha 20, quando eu tinha 18, 19, que eu achava que a minha carreira como atleta profissional duraria a vida toda. Então, o futebol me proporcionou isso. Todos esses conhecimentos, todos esses obstáculos. E, principalmente, né, quando você perde, é quando você aprende, por incrível que pareça, né? Não seria lindo você só ganhar, você só dar audiência no ramo da gente hoje, né, na comunicação, o programa tá fazendo só sucesso. Você acha que é algo, tipo, que bacana. Vou dar um exemplo que me aconteceu recentemente. O meu trabalho hoje, graças a Deus, está sendo muito bem feito. Estou sendo reconhecido por isso nas redes sociais, em números de audiência. A aceitação aqui na Band News FM também foi muito legal com a minha coluna. E aí eu resolvi pegar meu carro um dia, ir lá em Diadema, andar em Diadema, ir na casinha que eu morei, porque eu tava me sentindo meio que fora da realidade, assim, sabe? Porque foram tantos elogios nos últimos meses com o meu trabalho, me emociona de falar isso, porque eu tava me sentindo já, caramba, tô bem, então eu falei, eu preciso voltar a pôr meu pé no chão. E todas as vezes que eu me senti dessa forma como atleta profissional e hoje na área da comunicação, eu discretamente vou lá onde eu nasci. E aí passo em frente à casa que eu morei, que eu ajudei meu pai a terminar, no campinho que eu comecei a jogar bola. E aí eu faço a retrospectiva, né? Falo, caramba, calma, Denilson. Né? Tudo certo. Tá da hora hoje, tá legal hoje, mas, mano, você veio daqui, então... E aí eu volto, tipo, outra pessoa, sabe? Eu passo pelo pedágio pra esse lado da cidade e já sou outro cara, sou outra pessoa. Volto a ser o que eu era antes, o que eu sou, o que eu aprendi com os meus pais desde criança, essa questão da humildade, do respeito. E o futebol também me ensinou isso, né? Todas as vezes que eu fui ganhando mais ou ganhando mais visibilidade, eu tentava ser o mais simples possível, assim, com as pessoas, assim. Isso foi de sempre. E isso eu aprendi dentro da minha casa. Eu aprendi como isso é fato, não foi o futebol que me ensinou, não. O futebol, de repente, só deixou mais aflorado essa situação. Bom, você certamente é um merecedor de tudo isso, Denilson. Muito obrigada pela participação aqui no Band News em Forma. Bons treinos, boas aulas. Vou voltar falando que fui campeão do torneio. Isso, a gente espera. Vai ser demais. Obrigado, gente. Tênis é o tema do programa de hoje. A gente ouviu há pouco o Denilson Show, dando um relato aqui sobre a história recente dele no tênis. E Camila, muito interessante a gente picotar ali alguns trechinhos da entrevista. Ele comentando que mesmo com todo o passado, como atleta fez ali toda uma carreira no futebol, agora, quando entrou para o tênis, se deparou com algumas dificuldades, comentou inclusive da frequência cardíaca, quer dizer, mesmo uma pessoa que tem já toda uma preparação de muitos anos, um histórico por muito tempo fazendo atividade física, na hora que se depara com um novo esporte, pode sim encontrar algumas dificuldades, né? A gente encontra, né, Bruna? A gente primeiro tem que entender quais são as características daquele esporte, né? Então, quando a gente fala em frequência cardíaca, e ela é muito conhecida para as pessoas, né, a nossa frequência cardíaca. Por quê? Porque a pessoa fala, olha, você não pode passar de tanto na sua idade, ou se você quer queimar gordura, tem que ficar numa frequência cardíaca tal. Ou falar, nossa, quantas vezes eu tive alunas que chegaram, meu coração bateu 195 correndo, é perigoso. Então as pessoas, porque ele é um número, e todo número ele torna-se uma referência.
né? O que acontece, por exemplo, com relação ao Denilson, é que ele, principalmente, por exemplo, na esteira, correndo, é um esporte, a parte aeróbica, a corrida, muito presente dentro do que ele sempre praticou, né? E os jogadores de futebol têm uma característica, né, de terem esta capacidade cardiovascular, cardiopulmonar, né? É o VO2 máximo, é o volume de oxigênio que a gente consegue captar e absorver e utilizar. Então, os jogadores de futebol normalmente têm um valor, que isso é um valor genético, inclusive, é uma predisposição que a pessoa já nasce alto. Então, uma capacidade aeróbica que ele tem muito alta. E, além de tudo, provavelmente ele nasceu já com isso e foi desenvolvida no esporte que ele escolheu, né? Pode ser que se ele tivesse feito hipismo, pode ser que se ele tivesse feito algum outro esporte que não pedisse tanto, ele até tivesse essa característica, mas não tivesse sido tão desenvolvida, né? Como o futebol solicita demais. Então, quando ele volta hoje para uma esteira e vai correr, é muito familiar para o corpo dele, né? Então, aquela brincadeira que a gente fala, quando você anda de bicicleta, você não esquece, porque o teu corpo é muito novo. Então, você imagina para uma pessoa que sempre jogou bola e que hoje aí vai para uma quadra, e aí movimentações de espaço muito menores, porque ele corria distâncias longas, né? O campo inteiro, enfim, tem movimentação de mudança de direção de uma maneira absurda, e tem o fator que a gente falou também do acessório, da raquete, você acertar, da bola, mudar do pé para as mãos. Então, só de você mudar a atividade que você está fazendo e o seu corpo não ter familiaridade com ela, a sua frequência cardíaca já fica mais alta. Então, isso acontece com qualquer pessoa e da mudança de esporte. Em 2021 foi o ano da conquista inédita do Brasil no tênis em uma edição olímpica. Luiz Stefani e Laura Pigossi fizeram história com a medalha de bronze nas duplas femininas em Tóquio. A gente sabe que o tênis não é um dos esportes mais populares aqui no Brasil, mas isso não impediu o surgimento de grandes nomes, grandes atletas. E hoje a gente tem a honra de conversar com a ex-tenista que foi número 1 do ranking brasileiro por 11 anos consecutivos, Patrícia Medrado, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1975, já esteve no ranking das 10 melhores duplas do mundo e agora foi campeã mundial sênior, 6º título da competição. É tanto título que a gente até se perde. Patrícia, um prazer enorme conversar com você aqui. Olá, satisfação enorme estar aqui com vocês. Tênis, né, esse esporte que vai galgando aí o seu espaço em popularidade, né? Sim, exatamente. Eu queria começar por isso mesmo, Patrícia, porque aqui no programa recentemente a gente falou sobre uma pesquisa que elencava ali os esportes preferidos dos brasileiros. E claro, o futebol aparece no topo disparado, depois vem vôlei e o tênis, ele tá bem tímido ali no finzinho, não é um esporte muito popular aqui no Brasil e eu queria a sua opinião, né? Por que a gente ainda tem essa dificuldade de popularizar o tênis aqui no Brasil? Bruna, a questão é que para se praticar o tênis, ele acaba sendo um esporte caro, porque se você for observar bem, onde é que se pratica? Nos clubes, e para isso você precisa ser sócio, né, uma mensalidade, enfim, e em academias, onde o preço é elevado. A questão do tênis não é... Ele é tido como elitizado também porque ele veio da burguesia, da nobreza, né, um histórico muito bonito que a gente entende no esporte, né? Mas a questão dele não ser praticado nas escolas é que faz com que as crianças não tenham acesso a ele desde cedo, e aí quando resolvem fazer, as opções ficam restritas a esses dois ambientes, né? Mas o tênis, ele pode ser praticado em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Ele pode ser praticado na praia, ele pode ser praticado numa quadra poliesportiva, ele pode ser praticado em qualquer piso duro. A questão é que a gente precisa ter a vontade e o esporte precisa ser conhecido para tal, né? E você, né, Patrícia, faz parte dessa disseminação do tênis, né? A gente sabe que a gente ter ídolos, a gente ter referências dentro do país faz com que as pessoas se espelhem, se inspirem. E você, tanto como atleta, como também você tem o seu projeto social, que você também leva para essas pessoas que têm menos acesso, até por vir de um esporte elitizado, para as pessoas conhecerem também o tênis, né, Patrícia, o seu projeto?
Sim, sem dúvida. Eu comecei com tênis elite, né? Eu comecei jogando num clube, depois eu passei eu me profissionalizei, joguei no circuito. Esse é um aspecto que a gente tem que reconhecer que é muito caro, né? Você partir para o tênis elitizado, eu dei sorte obviamente que me esforcei muito para isso, mas de me colocar ali, fiquei muito tempo entre as 100 primeiras, cheguei à 48ª do ranking em 82, e isso me possibilitou conseguir sobreviver, né, dos ganhos e tal, mas a questão é que o tênis nesse nível fica muito caro, e isso foi que me incomodou, né, quando eu parei de jogar, eu passei a treinar umas atletas e vi que realmente os recursos eram muito escassos, né, para sair do Brasil, o jogador tem que levar um técnico, tem que levar alguma equipe, e a gente viajava muito sozinha, né, mas o tênis foi cada vez se profissionalizando mais, e hoje em dia você tem uma equipe multidisciplinar. E aí foi esse incômodo que me fez criar o Instituto Patrícia Medrado, que tem a missão de transformar por meio do tênis. E o seu instituto, a ideia ali é formar professores e onde exatamente acontecem esses projetos? Sim, a gente tem 2 segmentos, né, 2 linhas de atuação. Uma é chamada Tênis nas Escolas, que foi assim, isso foi que deu origem ao Instituto lá em 1998, e principalmente escolas públicas, né, de uma forma gratuita e um projeto sustentável, porque ao capacitar o professor de educação física, que não recebe essa formação no seu processo acadêmico, então os professores se sentiriam mais à vontade para fazer essa iniciação, levar o tênis de uma forma lúdica para as crianças, assim elas se adequam, sentem e desenvolvem um gosto pela modalidade, né? O outro braço do Instituto é chamado Descobrindo o Tênis. Aí a gente leva uma equipe nossa treinada, capacitada já, vinculada ao Instituto para justamente proporcionar esse atendimento direto a crianças de escolas. Então, a gente atua em diversos municípios. Nós já entramos aqui em São Paulo, por exemplo, em mais de 13 municípios, capacitando os professores da rede pública. E doação do material, né? Porque não adianta só capacitar. Que a gente sempre precisa, né, Patrícia, para esses projetos, né? Exato. Patrícia, mudando um pouco de assunto, a gente tá assim, tem uma notícia muito fresca saindo do forno, né? Esse seu novo título, que não é novo, porque é a 6ª vez, mas é o mais recente título de campeã mundial sênior. Como é que foi isso, esse processo todo? Como é que é hoje você entrar num campeonato? Não sei exatamente com quantos anos você tá, acho que conta pra gente quantos anos você tá, né? E continuar praticando tênis até a nível competitivo com essa idade, né? A gente já conversou aqui com o Denilson abriu mão do futebol dele, não existe mais futebol, mas ele tá no tênis agora. Você tá no tênis desde nova até agora, não saiu do tênis. Exato, eu comecei com 10, parei, voltei com 12, mas isso é uma prova da longevidade do esporte, né? O tênis é um esporte de início precoce e fim tardio, né? Então essa é uma grande vantagem, e já é também considerado o segundo esporte de esportista. Você vê aí no caso do Denilson, o Raí, a Paula, vários esportistas de esportes coletivos acabam migrando para o tênis, porque não tem contato direto, né? É fácil de você conseguir mais um parceiro, ou mais 3 e jogar uma dupla, né? Então agrada muito, né? Eu acabei de completar semana passada 65 e realmente esse meu título agora foi o mais desafiador, sabe, de todos os outros que eu conquistei. Claro que cada um na sua época é super especial, mas esse eu já havia tomado a decisão de não participar mais de simples, porque meu objetivo era ser pentacampeã, e passei a jogar a dupla feminina e dupla mista. E aí também já sou ex-campeã de dupla feminina, bicampeã de dupla mista, as 2 edições que eu ganhei. Ainda estou invicta, né? Na minha idade eu estou invicta nessas 2 modalidades. Mas o Denilson disse que quer ganhar de você. Ele falou aqui pra gente, ele falou, quero jogar com a Patrícia. Ele te desafiou, então se prepara. Então vamos deixar esse desafio no ar, ele está desafiado. Eu imagino que ele vai chegar em todas as bolas, porque jogar com futebolista, eu me lembro de ter batido uma bola com o Rivelino uma vez, e olha, eu fiquei impressionada como eles chegavam em absolutamente... Eles chegam, mas não sabem o que faz, não é isso? Eu tive que usar de muita malandragem. Mas enfim, então esse título foi desafiador por toda essa situação que a gente está vivendo, pandemia, e o ano passado, o campeonato mundial foi cancelado, então eu não jogo muitos torneios por ano, e aí a decisão de última hora, assim, eu tive 2 meses para me preparar, embora eu estivesse jogando, praticando,
alguns dias por semana, porém só dupla. Então eu tive que me readaptar à quadra de saibro, eu tive que me readaptar ao jogo de simples e passei a fazer uma preparação física mais intensa para aguentar, porque o tênis é um esporte extremamente cansativo. A minha final durou 2h15 e foi um esforço enorme. E eu também havia tido um probleminha de arritmia e daí, né, já tinha até a indicação, olha, prolongue sua carreira, só o seu prazer de jogar, porque esse torneio é uma continuidade de uma carreira de profissional, né? Quem gosta mesmo do esporte, depois que encerra a carreira profissional, acaba seguindo, jogando alguns torneios, tem todo um circuito master no mundo todo, são muitos torneios, mais de um por semana, e aí a gente passa a associar, né, o lazer com o jogo. E com relação à competitividade, eu te asseguro que é a mesma, sabe? Você pode jogar ali por uma premiação em dinheiro, né? Como você pode disputar pela medalha, aquele ouro, prata e bronze, escutar o hino nacional ali no pódio, não tem preço. Tá no sangue, né? Quero agradecer demais a participação da tenista Patrícia Medrado. Patrícia, bons treinos para você, boas competições. Obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, a Bruna, a Camila. Desejo boa sorte aí para todos nós. Obrigada, Patrícia, e continue sendo essa inspiração para tantas mulheres, né, e tantos esportistas também. O Band News em Forma vai chegando ao fim e hoje, ainda no clima do tênis, a colunista de cinema da Band News FM, Flávia Guerra, dá dica de muita inspiração para incentivar os nossos ouvintes. Pra maratonar. I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. Yeah, baby, yeah! King Richard, criando campeãs, como o próprio nome diz, né, mostra, é a história do King Richard, que é o Richard Williams, o pai de ninguém menos que Venus e Serena Williams, duas das maiores tenistas, não só do mundo contemporâneo, como da história do tênis, né? O filme não é sobre ele, é isso, é sobre essa família, né? Como que esse pai e essa mãe, a Racine, conseguiram criar, mesmo num lar humilde, mas com muita disciplina, muita união, muito amor e, claro, muitos problemas que família não tem, essas duas meninas, mais que duas atletas, né, campeãs aí, duas mulheres fortes com uma família que as ama muito. Isso que eu acho que é o mais interessante do filme. É um filme sobre família, união de família. E outra coisa que é muito bacana é que o elenco desse filme não tem como a gente não amar, né? Primeiro, Will Smith, que faz o Richard Williams. Então ele empresta todo esse carisma dele pro personagem. A mãe quem faz, né, a Racine, é a Aunjanue Ellis, que é uma atriz que eu adoro, que tá em filmes como Ray, como Homens de Honra. E as duas meninas, a menina que faz, né, a atriz que faz a Sania Sidney, ela vive a Venus Williams. E a Demi Singleton vive a Serena Williams. A Serena e a Venus visitaram o set, conversaram com elas. Enfim, esse filme tá todo mundo em sintonia, em consonância. É um filme delicioso para quem ama tênis e quem ama esporte. Sim, a competição tá lá e é forte e rende aí os grandes momentos de tensão e de virada desse roteiro. E os momentos de virada em família e essa superação também estão lá. Então eu recomendo demais King Richard. Obrigada, Flávia e Camila. Esse tipo de filme e todas as histórias que a gente ouviu aqui hoje, todas de muita inspiração para incentivar os nossos ouvintes, né? A gente não esperava nada menos do que dessas pessoas todas, né, e dessas referências no tênis. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, escutar. Acho que a gente escutou muita coisa bacana e trazer para nossa vida, né? Da mesma maneira que eles também levam para a vida deles, para a vida particular deles, né, profissional, não só esportista. Eu acho que a gente tem que se inspirar, porque a gente sempre aprende. Hora da despedida, Camila. Quem quiser falar com você nas redes sociais, como é que faz? No @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E treinando comigo no @MCH em casa. Até uma próxima, Camila. Até semana que vem, Bruna. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu
Band News Informa.